Tá aí? Não. Não, Raíssa. Podemos começar? Oi? Já podemos começar? Como é que... Você sabe Pode quem ir às tá 10, aí? É. Pode começar, pode Eu iniciar. queria falar com Thaís. Thaís? Ela saiu. Saiu porque era a questão que coloquei Tá, começou. no horário. Tá no ar já? Ah. Bom dia, pessoal. Vamos começar, então, a apresentação IES que nós temos de nanotecnologia. É uma apresentação representando a Universidade Federal de Pernambuco, através do grupo de nanotecnologia que nós coordenamos lá, um laboratório de nanodispositivos fotônicos, do Departamento de Química Fundamental da UFPE, e, ao mesmo tempo, vinculado a uma empresa que a gente chama de uma empresa vitrine, que é a empresa Ponto Quântico. Essa empresa, ela serve para conectar com a sociedade todas as inovações envolvendo nanotecnologia desenvolvida em teses dentro do grupo. E a ideia é que a gente discuta um pouco depois o modelo dessa empresa. Nós vamos tentar revisar um pouco sobre as revoluções industriais para enquadrar a nanotecnologia dentro de uma das revoluções industriais, rapidamente. Depois vamos dar uma ideia do tamanho nano, para depois destacar as aplicações relacionadas com a nanotecnologia, principalmente associadas ao tamanho. Novas propriedades que surgem dessa nova dimensão. Então, o que a gente vai fazer aqui é tentar dar exemplos, principalmente, de nanotecnologias desenvolvidas recentemente e particularmente na nossa região. Certo? Então, começando, nós queremos chamar a atenção que todos os trabalhos são desenvolvidos dentro de um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, INAME, né, do CNPq, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, uma rede de mobilidade estudantil da CAPES, né, Nanobiotec Brasil, que eu coordeno, e dentro do Departamento de Química Fundamental da Universidade Federal de Pernambuco. O Landfoto é o nosso laboratório. A gente tem uma câmera IP que a gente pode tentar depois olhar o laboratório online, né, e principalmente com mobilidade dessa câmera, né, a gente pode deslocar a imagem para qualquer equipamento, experimento. No momento, o pessoal está aqui presente, né? Vocês vão ver o laboratório um pouco vazio, né? Tem aqui a Adriane, Diana, Elaine, e a ideia é que a gente mostre agora o contexto da nanotecnologia dentro das revoluções industriais. Então, a gente começou no fim do século XVIII com a primeira revolução industrial, que foi da máquina a vapor, né? E partindo logo em seguida para a segunda revolução industrial, caracterizada pela descoberta da eletricidade, né? E também a química muito presente nessa segunda revolução industrial, principalmente a química orgânica, né? Em que os pigmentos passaram a estar associados também a tecidos sintéticos. E a gente tem, nesse caso, o surgimento do automóvel, né? Os motores elétricos, etc. A terceira revolução industrial, e mais perto da gente, né, é a revolução industrial relacionada com a eletrônica. E dentro da revolução industrial relacionada com a eletrônica, a gente tem uma outra revolução industrial que está bem mais conectada, né, com o momento atual, né, do Campus Party, que é a revolução da tecnologia da informação. A tecnologia da informação, então, é uma revolução dentro da revolução, da terceira revolução, né, que é a revolução da eletrônica. De forma que a nanotecnologia a gente enquadra como uma quarta revolução industrial e não a quinta, como a gente vê em alguns casos sendo enquadrada. Então, a quarta revolução industrial, em que novas
tecnologias estão associadas a efeitos de tamanho e, principalmente, novos processos associados a essa nova tecnologia. Se as indústrias, em breve, não se adaptarem a esses novos processos, elas vão muito rapidamente ficarem defasadas no tempo, obsoletas em alguns casos. Então, é um momento em que a gente está vivendo a quarta revolução industrial, que é a nanociência. Na verdade, esse termo não é muito adequado, né? Que é a mesma ciência que todo mundo conhece, mas que explora novas propriedades na escala nanométrica, e essas novas propriedades levam a novas aplicações. E a gente vai discutir aqui essas novas aplicações. Aqui, por exemplo, a gente está vendo nanopartículas em que uma das propriedades, que é a cor, está associada ao tamanho. São as mesmas nanopartículas em solução, só que, dependendo do tamanho dessas nanopartículas, a cor, que é uma das propriedades da matéria, ela se modifica. Então, a gente vai ver mais adiante. A gente está mostrando rapidamente aqui algumas coisas que a gente vai ver detalhadamente depois. Aqui a gente pode ver também que, na nanotecnologia, a gente tem instrumentação que permite ver a matéria numa escala muito pequena, a escala atômica. Essa imagem a gente obteve durante uma aula no auditório do Departamento de Química Fundamental, em que você vê átomos de carbono na superfície de grafite, por exemplo. Então, a gente vê cada estrutura dessa está associada a um único átomo de carbono numa folha de grafeno, que é um plano do grafite. Né? Em algum tempo atrás, você não era imaginável se ver um átomo. Né? Então, a ideia é discutir que essas novas instrumentações permitiram a gente analisar a matéria na escala atômica e explorar essa matéria, modificando na escala atômica para chegar a novas propriedades. Né? Que, por exemplo, é o exemplo de uma estrutura bem mais complexa, né? O MORF, que é uma das linhas de pesquisa do departamento. O professor Severino Júnior vem orientando vários alunos no Departamento de Química Fundamental nessa área. A gente tem outros exemplos que a gente vai mostrar, principalmente ligado a produtos durante essa apresentação, mas o que eu quero primeiro chamar a atenção é situar vocês a uma escala que ninguém vai ver. É muito difícil você falar de uma escala que está muito difícil de você ter uma ideia de como é essa escala. Então, eu vou tentar situar vocês na escala nanométrica. Né? Aqui você tem os prefixos gregos métricos, né? Que, por exemplo, centímetro todo mundo conhece, milímetro, micro. Então, o micrômetro, por exemplo, isso chegando ao nanômetro, né? Que é a bilionésima parte de qualquer coisa. Na escala métrica, é a bilionésima parte do metro. Mas isso não quer dizer muita coisa, né? Dizer que é a bilionésima parte de qualquer coisa, você não tem muita ideia ainda de que é isso. Né? Para você ter uma ideia, nosso tamanho está para o planeta Terra, assim como no sentido inverso, nós estamos para uma molécula. Na mesma proporção, só que na proporção inversa. E essa proporção é que a gente vai discutir aqui, que é a proporção em escala atômica, em escala molecular. Se você olhar um fio de cabelo, né, uma hemácia, um vírus, um nanotubo de carbono, que a gente vai discutir aqui também, uma molécula, essa escala decrescente de tamanho, o nanotubo de carbono, que vai representar da melhor forma possível novos materiais com nanotecnologia, tem uma dimensão interna, pode chegar à faixa de 1 nanômetro, o de uma só parede. Ele é 50 mil vezes menor, mais fino do que um fio de cabelo, por exemplo. Um fio de cabelo, comparado com o nanotubo, você pode ter o fio de cabelo 50 mil vezes maior o diâmetro do que um nanotubo. Só para vocês terem uma ideia dessa dimensão nano, saí de casa, fiz a barba, né? E se eu quisesse realmente chegar aqui com a barba perfeita, eu não ia chegar nunca. Porque o tempo que eu levo para levantar o barbeador elétrico, lavar na pia, e o elétrico não lava o barbeador elétrico na pia, o barbeador, lavar na pia, passar no rosto, esse tempo de aproximadamente 1 segundo, a minha barba já cresceu 1 nanômetro. Então, só para vocês terem a ideia
tamanho, né, do que é um nanômetro, né? Então, o tempo que você leva para pegar o barbeador e levar até o rosto, a barba já cresceu um nanômetro, né? Então, é uma dimensão imperceptível. Você não vai perceber que a barba cresceu um nanômetro, né? Você vai perceber quando chegar na faixa de um submicron, de um micron, mas o mais importante é que essa dimensão que a gente não consegue ter uma ideia, que é a da bilionésima parte do metro, equivale a uma largura de alguns átomos enfileirados. E uma das vertentes da nanotecnologia é justamente você manipular átomos. A nanotecnologia molecular, você vai estruturar moléculas com funções bem definidas. Então, se você for olhar aqui no Campus Party, a gente está falando muita coisa de nanotecnologia, em alguns casos, mas do silício, que é uma tecnologia que veio de cima para baixo, como a gente vai ver, miniaturizando. Vocês viram há algum tempo atrás o tamanho que era um computador, que eu vou mostrar aqui, e ele foi reduzindo com o tempo, de cima para baixo, que é a tecnologia do silício. Pois isso tudo em breve vai ser passado, pessoal, porque a gente vai entrar na nanotecnologia molecular, uma nanotecnologia em que você constrói não de cima para baixo, miniaturizando as coisas, mas de baixo para cima, manipulando átomo por átomo, construindo estruturas moleculares inteligentes, né? Por exemplo, memórias muito mais rápidas e com capacidades muito maiores do que as memórias convencionais, processadores, a transferência de elétrons numa velocidade muito maior, que permite uma transferência de informação muito mais rápida. E continuando, para vocês terem uma ideia, que a gente vai falar no final da apresentação desses nanotubos, né? Se você for olhar a cabeça de um alfinete, tem a quantidade de 1 milhão de nanômetros, 20 mil nanômetros, se você for olhar um pólen, 2.500 nanômetros, se você for olhar uma hemácia, e de 1 a 2 nanômetros, o nanotubo de carbono de uma só parede, né? Essa estrutura a gente vai discutir no final dessa apresentação, né? Aplicações envolvendo um novo material constituído unicamente de carbono, mas feito pelo homem na forma de um tubo que permite você ter materiais novos, tanto estruturais, como, por exemplo, com uma resistência maior do que a do aço, mas muito mais leve. Isso é interessante para a indústria aeronáutica, mas também um transistor de um só elétron, por exemplo, você ter materiais para conexão com neurônios, por exemplo, e você ter, então, essa transversalidade da nanotecnologia sendo representada com um material, que é o nanotubo. Ou seja, aplicações biomédicas, aplicações estruturais, aplicações na eletrônica molecular, né, nas diversas áreas, na indústria têxtil, né, revestimentos. Então, você tem uma quantidade muito grande de aplicações com um único material que eu vou citar depois. E aqui você tem, por exemplo, a funcionalização do nanotubo, né? Aqui tem a Elaine, que está trabalhando no doutorado dela com isso, na nossa equipe. A funcionalização nada mais é do que a modificação do material para dar uma função a esse material e, obviamente, é uma função que interesse a sua aplicação. Aqui eu estou dando 2 exemplos rápidos de uma funcionalização do nanotubo para aplicações estruturais, mas podia ser na área da eletrônica, por exemplo, né? Podia ser na área biológica, por exemplo. Tacos de golfe, né, já industrializados, né, com materiais híbridos envolvendo nanotubos de carbono funcionalizados para dar muito maior resistência e leveza, né? Essa resistência e leveza também é interessante na indústria aeronáutica, né? Então, revestimentos da indústria aeronáutica também utilizando nanotubos de carbono e aí misturando nanotubos de carbono com resina epóxi. Essa parte de resina e polímero já é Diana aí, que trabalha mais com materiais envolvendo polímeros para revestimentos, né, e utilizando nanotubos de carbono funcionalizados para permitir essa aplicação como um material de recobrimento muito útil na indústria aeronáutica, obviamente aviões, todo mundo está reconhecendo aqui, né, um avião invisível. Então, voltando para aquela escala, a gente vai ver que de um fio de cabelo para um nanotubo, a diferença é de 50 mil vezes. E aqui eu posso mostrar para vocês a imagem em microscopia eletrônica de um fio de cabelo e um nanofio
inclusive dando uma volta aqui, apoiado na superfície de um fio de cabelo. Certo? Então, vocês têm uma ideia do que é um nanofio. Né? Todo mundo está vendo aqui o nanofio, isso aqui é um fio de cabelo de vocês. Né? O mesmo fio de cabelo. O nanotubo ainda é menor em diâmetro do que esse nanofio. Certo? Você pode ter um nanofio de ouro, por exemplo, feito dentro de um próprio microscópio eletrônico, usando a ductibilidade do ouro, puxando o ouro, por exemplo. A gente tem aqui outros exemplos, só que na área biológica, em que você tem a interação de nanotubos de carbono com células, inclusive com neurônios, etc. O mais importante é que na nanotecnologia você tem que olhar novas aplicações, mas também tem que olhar os novos cuidados. Materiais como, por exemplo, esse, que é constituído unicamente de carbono, e carbono, você pode dizer, a carbono é biocompatível, mas na nanoestrutura nova, ele pode não ser biocompatível, e o nanotubo não é biocompatível. Você pode causar curto-circuito nas células, por exemplo, do seu cérebro, e isso já foi feito experimentos com peixes, né? E você tem essa interferência porque os elétrons vão preferir muito mais passar pelo nanotubo, que é uma transferência de elétrons quase que balística, imediata, do que pelos caminhos normais dos axônios dos neurônios. Pode dar, então, interferência nessa comunicação entre neurônios. Então, o que é que você precisa fazer? Mais uma vez, funcionalizar, ou seja, modificá-lo para torná-lo biocompatível. Isso foi feito há cerca de 5, 10 anos e ainda não está totalmente aceito, né, a biocompatibilidade do nanotubo em qualquer situação. Por exemplo, doenças terminais de câncer no cérebro, por exemplo, está se utilizando para, no caso, tratamentos em que você utiliza materiais em casos terminais, mas jamais colocar no meio ambiente ou no corpo humano, né, materiais novos em que não tenha sido um tempo suficiente que se respeite o princípio da precaução. O princípio da precaução é que, na dúvida, se há ainda implicações não conhecidas, você não tira do laboratório o material. Só para vocês terem ideia, isso é uma foto bem antiga, né, de uma época em que não existia o microscópio eletrônico, o microscópio de tunelamento, que a gente vai falar aqui, nem o de força atômica. Essa foto aqui, você tem uma mão, você dá um zoom, né, nesse quadradinho, você vai ter 1 centímetro dessa mão, você começa a ver já a estrutura dessa pele. Aí você dá um zoom nessa pele, você começa a já ver a estrutura do poro, né, com 100 microns você já começa a ver o poro. Aí você dá um zoom aqui dentro, com 10 microns você já começa a ver glóbulos brancos. Aí você dá um zoom no glóbulos brancos, 1 micron, dá mais um zoom aqui, e 100 nanômetros você já começa a ver a estrutura de dupla hélice do DNA. Aí você dá mais um zoom aqui, você começa já a distinguir, né, a dupla hélice do DNA. E você dá mais um zoom aqui de 1 nanômetro, você já começa a ver átomo. Dessa parte para cá, essas 3 imagens, nessa época, eram desenhadas. Hoje, com o advento do microscópio de tunelamento, que foi um prêmio Nobel na década de 80, e depois o microscópio de força atômica, você pode ter essas imagens reais. A imagem real de um DNA, a imagem real de um átomo, né? Reconstruída, lógico, indiretamente, através de uma técnica que envolve uma sonda que vai percorrer a superfície do material e as forças de interação entre a superfície do material e a ponta, forças muitas vezes muito fracas, tipo forças de Van der Waals, vão dar informação sobre a superfície e construir a imagem. Então a gente está numa escala em que você tem da faixa de nanômetro, né, proteínas, por exemplo, moléculas, átomos, né, e nanofios, como aquele que eu mostrei para vocês, que essas estruturas podem ser obtidas ou construindo átomo por átomo, ou como a microeletrônica se acostumou, miniaturizando com o tempo, né? A gente vai ver que algumas dessas aplicações moleculares, essa, por exemplo, é um motor de uma só molécula, um motor que gira, a molécula girando, simplesmente com forças atômicas.
né? Você pode ver esse motor rodando no microscópio eletrônico, né, de uma só molécula, e aí parte do princípio de que é possível você fazer nanoestruturas utilizando peças como se fosse de um quebra-cabeça e montar, por exemplo, nanomáquinas. Antes de começar, eu quero dizer que a gente tem dois caminhos a seguir. Esse do top-down, de cima para baixo, que é que tudo que vocês estão vendo aqui no Campus Party evoluiu, né? Esses computadores que vocês estão vendo, já chegaram na escala nano a integração dos processadores. Na escala nano, né? Abaixo de 100 nanômetros você já tem caracterizado novas propriedades que interessam a nanotecnologia. Só que não é o que a gente chama de uma nanotecnologia interessante para quem, vamos dizer assim, se interessa por uma nanotecnologia mais ousada, que é a nanotecnologia de baixo para cima, de construção átomo por átomo. Essa é a nanotecnologia que vai substituir tudo isso que vocês estão vendo da tecnologia do silício, que é a nanotecnologia molecular, né? Há alguns anos atrás eu escrevi um artigo nessa revista Saber Eletrônica, de banca de revista mesmo, né? Que a gente costuma publicar mais em revistas científicas e tal, mas nessa revista eletrônica a gente fez uma provocaçãozinha dizendo que o futuro está na eletrônica molecular, né? E aí vocês muitos já viram, né, os OLEDs, que é um exemplo de eletrônica molecular, os LEDs orgânicos, né, que a gente vai falar aqui, mas mais em breve, né, todo processador vai ser molecular. Aqui a gente tem, por exemplo, a integração tipo convencional, né, dos processadores. Eu vou pular essa parte aqui, para mostrar que isso aqui era um computador, né, que todo mundo já deve ter visto aí, o ENIAC, né, que você ocupava praticamente uma área dessa toda aqui, né, com um poder de processamento menor do que uma maquininha de calcular que hoje em dia a gente tem, né. E aí, com válvulas, né, entrava um besouro na válvula, nos contatos da válvula, aí você dizia que o programa deixava de rodar, dava um bug, né, que é besouro em inglês, você tinha um curto-circuito, porque as válvulas acendiam mesmo como uma lâmpada, né, então atraía insetos. E com o passar do tempo, você teve o aumento da integração, né, e hoje, em 2012, você já tem uma densidade de transistores nesses processadores que é maior do que a densidade de neurônios no cérebro humano, né? Então, você tem numa área de 15 centímetros cúbicos, você tem o maior número de neurônios do que no mesmo volume no cérebro humano, certo? Isso a gente já passou mais ou menos há 2 anos dessa faixa de número de transistores, né? E aqui eu estou mostrando para vocês o que é que se pode fazer na nanotecnologia, que a gente provoca o pessoal da eletrônica, dizendo que a nanotecnologia mais smart, né? Uma coisa mais inteligente, que é você construir de baixo para cima as nanoestruturas, né? Então você pode imaginar uma estrutura mais ou menos simples como a de Fullereno, que na verdade não foi uma invenção como o nanotubo, foi uma descoberta, né? São 60 átomos de carbono formando uma bola parecida com uma bola de futebol, né, que é chamada de futebolema também. Você pode conter dentro dessa estrutura materiais, por exemplo, para novas aplicações. Mas você pode imaginar estruturas bem complicadas como essa. Imagine um nanotubo com um anel que desliza no nanotubo, como sendo uma peça de um nanorobô, por exemplo, né? E a automontagem. Ninguém vai imaginar que essa estrutura você vai montar átomo por átomo, né? E imagine você como é que vai fazer isso em escala industrial. Então, um dos preceitos básicos da nanotecnologia é você partir do princípio que é possível você ter uma automontagem. Que automontagem é essa? Você imagine que nós somos um exemplo de automontagem. Quando as células se diferenciam, as células tronco, a célula que se diferencia para uma célula de coração vai para o coração, não vai para o pâncreas, nem vai para o rim, nem vai para o olho. A célula que se diferencia para constituir o fígado vai para o fígado. Então, essa estrutura que somos nós foi automontada no momento da evolução, né, do embrião até tornarmos, né, um feto e depois um bebê.
Então, essa diferenciação da célula e o deslocamento delas para os locais corretos é um exemplo de automontagem. Aqui, por exemplo, você pode ter uma estrutura feita unicamente em escala atômica, não é? Átomos que, organizados de uma forma inteligente, podem dar origem a uma peça, por exemplo, de um nanorobô. E aí entra os memes dando origem aos nemes. Memes, um exemplo que eu posso dar, por exemplo, é um airbag num carro. Ele tem frações de segundo para decidir se vai ou não inflar e proteger ou danificar o condutor. Quem decide isso? É um meme. É o microeletromecânico device, é o dispositivo microeletromecânico. Então tem a microeletrônica e a parte mecânica. Hoje você tem os NEMs, nanoeletromecânicos, dispositivos nanoeletromecânicos. Isso, por exemplo, poderia ser uma peça de um NEM, dispositivo nanoeletromecânico. Tá? Uma conexão, por exemplo, com um chip, utilizando um nanofio. Aqui o nanofio de ouro conectado a um chip de silício. Né? E aí você tem uma série de vantagens dada ao tamanho da estrutura. Aqui eu tenho, por exemplo, a imagem desse mesmo nanofio de ouro, em que você vê os átomos por microscopia de transmissão, só que esse nanofio é construído dentro do próprio microscópio. Então, os processos bottom-up são aqueles que manipulam átomos e moléculas para fazer estruturas interessantes, né? O top-down é como se você tivesse, por exemplo, só para dar um exemplo, você quer um palito de dente, você pega uma árvore e vai esculpindo até chegar a um palito de dente. Sobra um monte de rejeito, um impacto na natureza. O top-down é isso. E é o que vocês estão vendo na eletrônica convencional. O bottom-up, de baixo para cima, é aquele que você vai construindo no palito de dente cada molécula, e aí você não tem muito rejeito, você impacta menos o meio ambiente, gasta menos energia, é uma tecnologia mais verde. Né? E a automontagem é que torna viável industrialmente a produção desses dispositivos. A química sempre foi nano. Né? A engenharia de estado sólido, a física, ela com o tempo ela foi diminuindo de escala, né, e chegou à escala nano. Na verdade, a química foi subnano. Você pegar um átomo, tem dimensões, pode ser abaixo do nanômetro. Né? Aí você constrói moléculas com estrutura nanométrica, etc. A biologia sempre foi nano. Então, hoje em dia, essa separação entre química, física, biologia, isso é mais acadêmica. Isso tudo se encontrou na nanociência e nanotecnologia. Tudo isso, essa separação passa a ser meramente acadêmica e juntando-se todos nessa escala nano. Né? Você tem, então, estrutura, como eu já mostrei para vocês, que são marcadas em 85 pela descoberta, e aí é uma descoberta, a gente vai ver a diferença entre descoberta e invenção. Né? É a descoberta do fullereno, que existe, por exemplo, em cinzas de cigarro, etc. E você pode fazer também no laboratório. E em 91, aí não é descoberta do nanotubo, está errado, é a invenção do nanotubo, é a produção em laboratório dos nanotubos. Aqui, por exemplo, você tem uma estrutura representando o deslocamento de um anel num tubo que é deformado quando esse anel bate numa das estruturas. Isso tudo podem ser pecinhas de um nanorobô, em que você vai, no momento, não se tem a integração ainda dessas peças, mas você tem grupos trabalhando com essas peças individualmente. Essa, por exemplo, foi simulada em computador, né, para estudar essa deformação quando o anel bate na extremidade do nanotubo. Essa estrutura mais complexa, como eu mostrei para vocês no início, girando. E esses nanotubos de carbono, se vocês forem olhar historicamente, até alguns anos atrás, você tinha como forma alotrópica do carbono o diamante, o grafite, né, o carbono amorfo. Aí surge, né, em 91, o nanotubo inicialmente com múltiplas paredes, e depois conseguiu-se com uma só parede que tem uma faixa de 1 nanômetro de diâmetro.
né? Aqui tem uma rede de nanotubos representada aqui. Você pode ter feixes de nanotubos. Imagina-se, por exemplo, misturas de nanotubos com nylon, por exemplo, com resistência tão forte que a indústria aeroespacial estava imaginando, por exemplo, para missões, né, espaciais utilizando esses novos materiais. Eu vou pular essa parte aqui, que é mais acadêmica, mas mostrando que esse nanotubo pode ser imaginado por um plano de grafite enrolado. Não é isso que acontece de fato, mas se você pegar um plano do grafite, que chama grafeno, enrolado, dependendo de como ele é enrolado, você pode ter vários tipos de nanotubo. Você pode ter um nanotubo que funciona como um semicondutor, você pode ter um nanotubo que funciona como um condutor, como um excelente condutor axial, né, no eixo dele, né, transferência de elétrons muito rápidas. Então, dependendo também do tipo de nanotubo, você pode ter novas propriedades. Né? Então, aqui tem 3 tipos de nanotubos, dependendo da forma que ele é produzido. Aqui você tem, por exemplo, um nanotubo em cima de 2 eletrodos para estudar a condutividade elétrica desses nanotubos. Né? Então, esse nanotubo ele pode ter defeitos também, você pode produzir defeitos nele, para ele ter uma curvatura ou não. Né? Aqui você tem, por exemplo, nanomanipulação de átomos. Há vários e vários anos, você tem, por exemplo, algumas empresas que mostram que é possível você manipular átomos fazendo o logotipo da própria empresa. A IBM fez com átomos de argônio, por exemplo. Então, isso aqui, aqui de xenônio sobre uma folha de níquel. Cada bolinha dessa é um átomo só de xenônio, né, sobre uma folha de níquel. Aqui eu tenho outras estruturas que podem ser peças, por exemplo, moleculares, de um robô molecular, por exemplo. Aqui é um exemplo mostrado para ensinar nanotecnologia para crianças, nanociência, né? É um programa NanoKids na Europa, né? Em que você tem, por exemplo, vários tipos de estruturas moleculares na forma para associar funcionalização, ou seja, a função de uma dada molécula, explicando a uma criança que ela pode ter várias formas associadas à sua aplicação. Né? O NanoKid é um personagem, né, para ensinar nanociência em escolas na Europa, por exemplo. Então, o objetivo da nanotecnologia é criar novos materiais, desenvolver novos produtos baseado na capacidade de manipular esses átomos, e para isso você tem instrumentos que permitem ver e manipular, como o microscópio de tunelamento e depois o de força atômica. E aqui algumas áreas que a gente pode ver, que tem mais próximo do nosso dia a dia, que a gente tem como aplicações na nanotecnologia. E mais adiante eu vou mostrar o que a gente tem feito aqui no Nordeste, né, em nanotecnologia. Então, na área esportes, por exemplo, todo mundo se lembra das últimas Olimpíadas, nessas que começaram essa semana. Eu não sei se está sendo permitido os novos materiais de tecidos, mas com certeza de instrumentos, como raquetes, tacos, etc., as varas de salto em distância, com nanotecnologia. Mas nas últimas Olimpíadas, todos os recordes de natação foram batidos por conta de um novo tecido, né, que dava uma enorme... uma diminuição enorme do atrito com a água, né? E praticamente todas as categorias de nado foram batidas. Depois eu acho que foi retirado, né, isso para que o mérito seja mais do atleta do que da tecnologia. Então, em todas essas áreas a gente tem embalagens inteligentes, por exemplo, que podem dizer quando o produto já foi danificado ou não. E a indústria têxtil muito forte, a área da nanotecnologia, né, tecidos, por exemplo, que no calor eles protegem, né, no frio também protegem. No caso de você ter um dano na sua pele, pode ser liberado um fármaco, por exemplo. Isso, por exemplo, utilizado em situações extremas. Né? Aqui foi um exemplo que eu coloquei 2 meses atrás, num congresso pernambucano de jovens empreendedores. Né? As meninas devem conhecer esse blog daqui de Recife, Garotas Estúpidas, né? E a Camila Coutinho, que é a dona do blog, né, estava dando a palestra e nós fotografamos o salto do sapato dela, que era impressionante. Né? Então, se vocês verem, o salto é, com certeza, um novo tipo de polímero utilizando um compósito. O que é o compósito? O compósito é uma mistura de materiais em que a propriedade final vai aliar
as propriedades de cada uma dessas partes. Então, para segurar a Camila Coutinho no alto do salto dela, há alguns anos atrás, isso não seria possível com materiais convencionais. E aqui a gente tem que olhar também as novas tendências, né? E por que é que nós temos que focar as nossas aplicações em áreas estratégicas, né? Até mesmo no nosso dia a dia, né? Se você for ver a evolução do Homo erectus, né, Homo sapiens, a gente está com hábitos, né, no dia a dia em que muitas vezes são induzidos por tecnologias que não se preocupam muito com saúde, meio ambiente, etc. Então, a gente vai ter que se lembrar que a gente está, por exemplo, no nosso caso, na indústria, aliás, numa empresa pública, né, que na verdade não é uma empresa incubada, ponto quântico, está incubada dentro de uma universidade pública, com recursos públicos, então a gente tem que ter diretrizes, né, governamentais para focar nossos projetos, nossas pesquisas, as teses das meninas. Então a ideia é tentar ver quais são essas prioridades que a gente vai ver, né? Aqui a gente está vendo, por exemplo, algumas aplicações, né, com nanotecnologia envolvendo emulsões e alimentos, mas essas mesmas emulsões a gente pode usar na área médica. Então, por que não focar em área de saúde humana, né? Vetorizar fármacos, né? A parte de transferência do fármaco para o órgão, que é o órgão que precisa do fármaco e não para o corpo inteiro, né? Aqui a gente tem, por exemplo, outro exemplo, né, de impermeáveis, né, sprays imitando a flor de lótus na natureza, né? E aqui revestimentos duros para proteger carros. Olha, uma aplicação dessa é ótimo, mas qual é a fração da população que vai ser atingida por isso, né? Mínima. A gente então tem que focar para aplicações em que a transferência de tecnologia para a sociedade seja mais interessante, né? Aqui eu tenho um exemplo de um motor de uma única molécula. É uma molécula que, iluminada por uma radiação diferente, ela vai se estender ou vai se contorcer. Mudando na configuração cis para trans, então você pode mover uma palheta e desenvolver um motor de uma única molécula, né? Aqui, por exemplo, tem aplicações que já estão no mercado há muito tempo, só que com muito mais sensibilidade, por exemplo, testes de gravidez, em que você tem nanopartículas de ouro ligadas a anticorpos, que quando a mulher está grávida, vai fazer com que se ligue a partículas de látex. Essas partículas de látex só são ligadas a esse anticorpo na presença do hormônio da gravidez. E aí você passa a ver a olho nu a cor dessa estrutura num visor que vocês têm e sabe rapidamente se está grávida ou não, no dia seguinte do atraso da menstruação, por exemplo. Aqui já é o contrário, né? É você testar, procurar ver qual é o melhor período que você vai poder ficar grávida, da menina vai poder ficar grávida, né? Então é um outro teste, né, que em vez de querer prevenir a gravidez, ver se está grávida, é o melhor teste. Esse é menos interessante, né? Absorventes femininos biodegradáveis, utilizando prata também, do mesmo jeito que a prata é utilizada como bactericida, para sprays, por exemplo, anti-odor para roupas, você vê máquina de lavar com nanopartículas de prata, mas você também pode imaginar aplicações que são mais justificáveis, por exemplo, com recursos públicos. Por exemplo, nanopartículas de prata para implantes médicos. Então você tem um implante que libera nanopartículas para evitar infecção hospitalar, por exemplo. Então você sempre vai ter aplicações, né, com mais interesse comercial ou com mais interesse social, dependendo do tipo de investimento que você vai fazer e da indústria que vai investir, né? No nosso caso, a gente está numa empresa ligada à universidade pública, então nosso foco é a área de saúde e meio ambiente, como eu vou mostrar mais adiante. Mas eu posso mostrar para vocês também exemplos de como a nanotecnologia pode monitorar coisas do dia a dia de vocês. Uma caneta, por exemplo, a ponta dessa caneta
esferográfica, ela pode entupir facilmente, né? Ela pode começar a falhar, pode estourar, derramar tinta, mas se você começa a utilizar nanotecnologia para caracterizar essa ponta, você vai ver que essa é a imagem da superfície da esferinha da ponta da caneta, no caso, uma caneta esferográfica de tungstênio, desse tipo BIC, e aqui uma de cerâmica, essas mais modernas, e aí a gente vê que existe uma rugosidade ideal para que a tinta seja transportada. A gente vê que a tinta é transportada na rugosidade da caneta, da esfera. Ela não pode ser muito lisa, senão ela não transporta a tinta. Mas ela não pode ser também muito rugosa, senão qualquer poeira vai entupir a caneta e ela vai deixar de rodar a esferinha e vai ficar falhando. Então são exemplos simples, né, mas que no dia a dia a nanotecnologia pode ajudar com novos processos, por exemplo, e aí você chega à conclusão que essa rugosidade deve estar entre 2 e 10 nanômetros para você ter uma caneta de boa qualidade. Aqui, por exemplo, a mesma coisa, né? Um spray para evitar odor em sapatos, tênis, etc., mas sempre usando nanopartículas de prata. E como é que funciona isso? A nanopartícula de prata vai penetrar na estrutura, por exemplo, de uma bactéria e vai interromper o ciclo de produção de energia da bactéria, a respiração da bactéria, e mata rapidamente. Vocês devem ver, por exemplo, filtros de água usando prata coloidal. Não é? Hoje, o reservatório de água da Estação Espacial Internacional usa prata. Exemplos como de célula combustível, produção de energia, em que o subproduto é apenas água, né, em vez de ser gases poluentes. Isso é indispensável você ter a nanotecnologia para a membrana de separação, em que você tem o hidrogênio sendo produzido também in situ, através de reforma de hidrogênio. Isso são tecnologias que estão chegando já no dia a dia, né, para substituir, né, por exemplo, matrizes sujas, como o petróleo, por exemplo. Petróleo que polui, por exemplo, o meio ambiente, e você pode ter nanopartículas magnéticas para retirar o petróleo em derramamentos de água, por exemplo, de petróleo em águas, por exemplo. Né? Ou vidros que você não tem a visibilidade comprometida, porque são vidros hidrofílicos. Eles gostam da água, então ele não repele a água, então a água facilmente é escoada, e isso já está sendo utilizado nos aviões da Embraer. Os aviões da Embraer não tem aquele limpador de para-brisa que tinha antigamente, até um dia desse a própria Boeing tinha limpador de para-brisa, né? A maior empresa, tem a Airbus também. A Embraer é a terceira maior empresa de aviação do mundo, né? Brasileira. Ela usa nanotecnologia nos seus vidros. Primeiro produto que chegou no comércio usando nanotecnologia foram os cremes de beleza, né? Da L'Oréal, Lancôme. Na verdade, hoje, eles usam nanocápsulas, como eu mostrei no início, para transportar, por exemplo, vitamina E, para penetrar mais na pele e não ficar só um efeito de superfície. Né? E aqui você tem, por exemplo, LEDs orgânicos, em que você tem a possibilidade de você ter a flexibilidade de displays. Né? Você pode ter displays flexíveis. Isso aqui, por exemplo, é um display full color que você pode enrolar ele e colocar no bolso. Né? Esses ainda não chegaram no mercado, né? Mas estão em breve para chegar. Você ter um livro que as páginas são flexíveis, né? E você pode enrolar ele e colocar no seu bolso, né? Uma televisão que você pode essa flexibilidade. Né? E aqui a gente tem mostrar a estrutura de financiamento do nosso grupo, né? São financiamentos vindo do Ministério da Ciência e Tecnologia e da CAPES, que é do MEC, através de editais que a gente tem participado, né? O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, INAME, a Rede de Formação de Recursos Humanos com Mobilidade Estudantil, né? Dentro de uma estrutura que é um pouco complexa, mas no Departamento de Química Fundamental da UFPE, no CCAN, a gente tem, então, esses departamentos dentro da rede INAME, de nanotecnologia molecular, e a ideia
é uma rede de marcadores. Eu não vou falar muito sobre marcadores, mas são marcadores, por exemplo, para detectar precocemente uma doença, ou saber se uma gasolina está adulterada, ou saber se o tiro de uma arma foi realmente daquela arma, marcadores moleculares usando nanotecnologia. Nós estamos particularmente no laboratório o departamento de nanodispositivos fotônicos, aqueles que envolvem emissão de luz. Acontece que o desequilíbrio 10-90 é um desequilíbrio que mostra que 10% da população apenas tem acesso a 90% de recursos para a saúde no mundo, né? E fez com que a gente focasse nossos interesses em áreas prioritárias, área de saúde e área de meio ambiente. Os países mais ricos são os que mais poluem também o meio ambiente, né? A gente está tentando ver se a gente foca nessas duas áreas, e para isso a gente vem tentando que as teses envolvam invenções, né, que surjam naturalmente das pesquisas, das teses de doutorado, mestrado que a gente orienta, iniciação científica, etc. Os trabalhos, monografias, dissertações, teses, invenções que possam ser patenteáveis através da empresa Ponto Quântico, eventualmente colocar isso para mostrar para a sociedade, para a indústria, que é possível fazer de nanotecnologia. Só para dar uma diferença, descoberta e invenção. O fullereno não foi uma descoberta, o nanotubo de carbono foi uma invenção, o vírus da AIDS, uma descoberta. Uma vacina, eventualmente, vai ser uma invenção. Então, a invenção a gente pode patentear, a descoberta a gente pode publicar, etc. De invenções, você tem a nanotecnologia nessas mais diversas áreas, desde a indústria automobilística até o setor energético, como eu mostrei para vocês, né? A parte de, por exemplo, energia baseada em hidrogênio, né? Célula combustível. A indústria farmacêutica nem se fala, você tem uma quantidade já grande de medicamentos, né? A indústria química, de metais, eletrônica, né? Então, por exemplo, eu posso imaginar nanotubos de carbono utilizados, como eu mostrei para você, na indústria de aviação, na construção. Eu posso imaginar, por exemplo, polímeros na indústria de iluminação, usando OLEDs, etc. Essas são as diversas. Na indústria têxtil, você tem tanto a área civil ou militar. Por exemplo, um soldado em que você tem na sua farda um medicamento já no próprio têxtil, que é liberado quando necessário, ou na indústria ligada à aeroespacial. Um astronauta não vai a Marte porque o tempo de 6 anos para chegar lá, no caso de necessidade de um médico, por exemplo, não teria como. Então você teria que ter, no caso, a distância, né? No caso, os cuidados, a prevenção, e no caso, hoje a gente sabe que não é possível mais chegar a Marte. O mês passado, né, chegaram a conclusões de que há deformações no globo ocular de astronautas que passaram muito tempo a ausência de gravidade, e que mostra que essa deformação também pode ocorrer também no cérebro. Então, está descartado o programa que era para alguns anos para levar um homem a Marte, por exemplo. Está completamente descartado, são informações recentes. Tem só 10 minutos e muitos slides, então eu vou correr muito aqui para chegar às aplicações que a gente vem fazendo. Então, na área médica, vetorização de fármaco. O fármaco vai direto para isso. A Nereide Magalhães, por exemplo, trabalha lá na Universidade Federal de Pernambuco, né, em que você tem cápsulas que transportam o medicamento e funcionalizadas. Aqui, por exemplo, a funcionalização mostra que aqui são quantum dots, né? São materiais que, dependendo do tamanho, você tem cores diferentes emitidas de luz. E aqui você tem marcado no ratinho a área que ele tem um câncer de próstata, por exemplo. Aqui você tem um dispositivo para detectar a quantidade de radiação ultravioleta que foi recebida por um trabalhador, para ver se ele está na área de risco de câncer de pele, desenvolvido lá no nosso grupo. E aqui do lado, por exemplo, uma bateria imprimível. Imagine você, a gente está na área da printônica agora. Vamos tentar imprimir esse dosímetro. Imprimir baterias é um grupo da Alemanha. Então imagine vocês que você tem no caderno de vocês impressa uma bateria e ao mesmo tempo impressa um OLED. Então o seu próprio caderno pode emitir luz. Não precisa ter uma luz externa. Se você tem um OLED
que emite luz, e a fonte de eletricidade imprimível no próprio papel, então o próprio papel já gera eletricidade, já gera luz, né? Já é a era da printônica, que vocês vão ouvir falar nas próximas décadas. Né? A printônica, ela está começando agora. Vou pular essa parte. Aqui mostrar, por exemplo, no século IV, não é antes de Cristo, errado, é no século IV depois de Cristo, você tem, por exemplo, artefatos que usavam nanopartículas para decoração. Isso está no Museu de Londres, né? Um cálice que tinha nanopartículas de prata e ouro, ele ficava vermelho quando ele transmitia luz e verde quando refletia luz. Aqui a gente tem, produzido no nosso laboratório, amostra de prata, que elas são douradas, por exemplo. Porque nessa escala, nanopartículas na superfície da amostra são vidros com nanopartículas de prata que fazem com que a cor não seja mais prateada. Pode ser qualquer cor, dependendo do tamanho. Para aplicações, nesse caso, em áreas estratégicas, não para decoração. Então, quem começou com isso tudo foi Richard Feynman, propondo, né, se estudar a matéria nessa escala, né, em 1959, e aí depois surgiu o microscópio de força atômica, na verdade o microscópio de tunelamento, que foi o primeiro prêmio Nobel para instrumentação até hoje, da IBM de Zurique. Graças a esse microscópio, permitiu a gente manipular a matéria e inspecionar a matéria nessa escala nano. Né? E aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo de um sensor híbrido, em que você pode integrar sensor óptico, eletroquímico, magnético, mecânico, num só dispositivo. Aqui, por exemplo, a funcionalização para detectar, por exemplo, vários tipos de doenças num só dispositivo. E são coisas, né, que se pretende um dia, né, que se faça usando a nanotecnologia. Para isso, você tem que ter a seletividade, né, e essa seletividade vai depender justamente de uma funcionalização em que você reconhece o antígeno que causa uma doença ou não. Essas nanopartículas, dependendo do tamanho, como eu mostrei para vocês, podem mudar de cor, e essa mudança de cor pode estar associada, por exemplo, na funcionalização de algum material, como o nanotubo de carbono, que está associado a um tipo de anticorpo, e aí, finalmente, a gente tem, eu tenho 5 minutos, né? Então vou pular algumas coisas aqui, mostrar alguns dispositivos que nós estamos desenvolvendo, principalmente associados a materiais. Nós temos, além do Departamento de Química Fundamental, que tem uma pós-graduação de materiais, nós temos uma pós-graduação em Química, nós temos uma pós-graduação em Ciência de Materiais. Então, em Ciência de Materiais, nós temos desenvolvido materiais novos, por exemplo, esse aqui é uma nanoestrutura de prata, crescida na superfície de um vidro, e a gente já participou 2 vezes de missões espaciais, né, usando o foguete brasileiro. Houve uma tentativa de usar também a Estação Espacial Internacional, mas foi logo depois de um acidente em que o forno que ia ser transportado para lá, foi quando teve um acidente na nave americana, e não foi possível levar um forno que nós desenvolvemos, e aí foi feito experimentos num foguete brasileiro, VS-30, em Alcântara, para estudar como essa nanoestrutura cresce na ausência de gravidade. Um voo. Isso foi assunto da tese de uma aluna minha, de doutorado, que hoje é professora da Universidade Federal de Pernambuco, no campus de Caruaru, a Gilmara. Aqui o Marcos Pontes, no nosso laboratório, esse aqui é o nosso laboratório, justamente envolvido, né? E aqui chegou o professor Pavão, né, que está provavelmente em breve, né, Pavão, sendo inaugurada a Nano Explorer, né, que é uma exposição no Espaço Ciência, o diretor do Espaço Ciência, professor do Departamento de Química Fundamental, e todo mundo está convidado, né, para conhecer a Nano Explorer, que vai mostrar os diversos tipos de aplicações, por exemplo, das nanotecnologias. Né? Essa missão em Marte, só para finalizar, ela levou um microscópio de força atômica. Obviamente que não existia ninguém lá em Marte para trocar as pontas, então tudo para trocar o sensor era feito remotamente. E foi utilizado 6 microscópios de força atômica na superfície de Marte, a missão Fênix. Na mesma época em que a minha aluna Gilmara estava defendendo tese também com a missão espacial brasileira com os foguetes VS-30. Essa parte também de usando foguetes e tal, também Espaciência também, né, tem bastante coisa. Então, vamos encerrar aqui mostrando imagens
de átomos de carbono obtidos durante uma aula, não é? Como num auditório como esse, o microscópio sendo utilizado, e esse microscópio também está no Espaço Ciência, não é? O mesmo microscópio da indústria NanoSoft, né, pode ser visto no NanoExplora, no Espaço Ciência, tá certo? Que imagens, por exemplo, de átomos de silício, né, e alguns exemplos que a gente vai mostrar só para encerrar, de nanoestrutura de prata, também essa imagem muito bonita, de nanoestrutura de prata desenvolvidas no nosso grupo, né, para você ter materiais para novos dispositivos. Eu vou pular aqui para que encerrou meu tempo, né, para mostrar essa molécula inteligente, que ela imita a pele humana, para tentar ver como é que a gente pode prever, antes de danificar alguns genes, ela avisar que a gente está com risco, por exemplo, de um câncer de pele. Então, essa funcionalização, eu estou pulando muito porque acabou o tempo, é possível graças à nanotecnologia, que transformou, por exemplo, os LEDs de silício, que é a tecnologia que vocês veem aqui no Campus Party, para LEDs orgânicos, que é a que vocês vão ver mais adiante, substituindo, em parte já vem substituindo alguns, né? Mas principalmente os displays flexíveis, que eu mostrei no início dessa apresentação, etc. Né? E principalmente, no nosso caso, para focar para a área de saúde e meio ambiente. Esse mesmo OLED pode servir para detectar, por exemplo, excesso de radiação ultravioleta que possa danificar a sua pele. Então, você tem esse mesmo material também para detecção de poluentes em águas potáveis, um caso, um gel, um polímero, um gel, que pode absorver água potável e detectar esses poluentes. Isso tudo usando nanotecnologia desenvolvida no nosso grupo, no Departamento de Química Fundamental. Sensor, por exemplo, para você ver se você tem um sistema imunológico comprometido ou não, também pode ser utilizado usando essas mesmas nanocápsulas. Eu vou encerrar realmente porque acabou o meu tempo. Quero passar só para o último slide em que eu mostro o grupo, né? Realmente foram... Vou passar aqui esses... Você podia passar para o último slide, porque realmente acabou o meu tempo, eu não vou... Deixa eu ver aqui. Então, para concluir esse slide, mostra que tem 3 pessoas do grupo, né, o resto do grupo aqui, relacionado a uma empresa vinculada ao nosso grupo de pesquisa, que é a Ponto Quântico, né, que está ligada ao INAME, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Marcadores Integrados. Esse grupo, essa empresa, ela visa mostrar as novas tecnologias para a sociedade e para a indústria local, o que é feito dentro da universidade, as patentes que saem da universidade, né? Quem fotografar aqui pode acessar depois a página que tem todas as apresentações, né? E principalmente as patentes ligadas a esse grupo, né? E Ricardo defendeu tese, Elaine está fazendo doutorado aqui, e são todas as meninas. Diana também está aqui presente, a Adriene, que também está presente, faz parte da parte administrativa de apoio técnico da Ponto Quântico, né? E eu queria agradecer a atenção de todos, né? E convidá-los depois a conhecer o nosso laboratório no Departamento de Química Fundamental, Centro de Ciências Exatas da Natureza da UFPE. Tá certo? Bom, agora que deu o meu 1 hora. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. A gente ainda tem 4 minutinhos para perguntas. Alguém quer fazer questionamentos, perguntas? Olha que o Sherman é que tem que fazer a pergunta, se ninguém fizer. Viu? Obrigado, professor. A gente vai dar um intervalo de 15 minutos e daqui a 15 minutos a gente volta com a apresentação do professor Pavão. Lembrando que hoje ainda vai ter o concurso de robótica livre, 4h30, lá na área da oficina. A gente também vai ter uma palestra, desenvolvimento colaborativo de aplicações para o programa Um Computador por Aluno, e uma palestra sobre tecnologias assistivas, casos da luva que faz leitura de Libras.